Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate. Vamos começar o Pauta em Debate desta noite conversando com a consultora Tatiana Dallagnol, que falará para nós sobre gestão por talentos. Boa noite, Tatiana, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Tatiana, o que é a gestão por talentos? Gestão por talentos, ela nasceu da seguinte situação. A empresa No Divã, que é a minha empresa, junto com a minha sócia Thaisa Carvalho, que é uma psicóloga, ela nasceu em outubro do ano passado. E foi através de um ano sabático no ano passado, e através de muito estudo e de revisitar o meu currículo, dos 15 anos de formação e de atuação em publicidade e propaganda, destes 15, 12 concomitantes, eu estive à frente de equipes. Então, nesse ano sabático, eu comecei a olhar o que de fato eu tinha feito além do ser publicitária. E eu tinha estado muito à frente dessas equipes e de uma forma bastante genuína. Gosto muito de fazer isso. E aí eu comecei a olhar para esses talentos. E eu me deparei com uma literatura que falava exatamente sobre os talentos. Veja bem, você falou gestão por talentos e não gestão de talentos. Porque a gestão por talentos, ela vai dizer assim para a gente, qual é o seu talento? Qual é o talento do Marcos? Qual é o talento da Tati? E o gestor da empresa, ele vai decidir em função disso, de qual é o talento daquela pessoa. Quando a pessoa está desenvolvendo competências técnicas, eu vou procurar um conhecimento técnico na minha área de talento, então eu atinjo níveis de excelência. Eu sou competente quando eu não estou na minha área de talento? Sou, também posso ser. Mas quando eu vou para a minha área de talento, eu atinjo níveis de excelência. Então a gestão por talentos olha para o talento que nasceu com você, que não é só um, podem ser vários. Então, deixa eu tentar sintetizar para o nosso telespectador. Você tem a empresa e a empresa tem o seu líder. E o líder da empresa, ele identifica os talentos da equipe. Se ele souber liderar bem e se ele pegar o melhor talento de cada integrante da tua equipe, ele vai levar a empresa para a excelência. Exatamente. Ele vai descobrir que o talento de cada um, se esse talento de cada um está para aquela função que ele está exercendo naquele momento. Então, por exemplo, na gestão por competência, disse que o Marcos é bom em relacionamento. Na gestão por talentos, aprofunda um pouquinho mais e vai dizer que o Marcos é bom em relacionamento de primeiro contato, prospecção. Mas pode não ser tão bom para um relacionamento, para conseguir continuar com este relacionamento pós o primeiro contato. Então o gestor pode decidir que para uma venda muito importante, já não é mais a pessoa X e sim a Y que eu preciso mandar. Porque depende desse talento, o desenvolvimento e a capacidade e a competência com que ela vai desenvolver aquela função. Então isso diz respeito sim no final do processo, quanto de sucesso vai ter. Porque quando é seu talento, você faz de uma forma muito leve, muito divertida até, só que com níveis de excelência, porque está mais fácil, está muito dentro de você. Eu já trabalhei com pessoas que ele, no computador, na máquina, ele era perfeito, era a excelência dele. Mas quando ele ia atender pessoas ou atender clientes, ele perdia aquele cliente. Então, o gestor da empresa ele tem que saber identificar esses talentos para que você não perca o seu cliente, então. E como é que você identifica, ou como que é feito no seu trabalho, a identificação destes talentos dentro da empresa? Existe um conjunto de ferramentas, mas as duas principais. Uma pesquisa feita com 2 milhões de pessoas apontou que existem 34 temas que podem ser os talentos de todas as pessoas. No teste que a gente aplica, os 5 principais, os 5 primeiros talentos vão aparecer. Então, por exemplo, aplicando o teste comigo mesma, um dos meus 5 principais talentos é a restauração. Restauração quer dizer facilidade e gostar de resolver problemas. E aí, olhando para trás, eu fiz isso a vida toda dentro de agências de propaganda.
e dentro da minha própria empresa. Eu já tive uma empresa de cursos profissionalizantes e treinamentos empresariais e a gente resolvia problema todos os dias. Na verdade, todo gestor resolve problemas todos os dias, certo? Então, a gente identifica isso e é através desse teste, unido à experiência de 12 anos à frente dessas equipes e como é que elas funcionam, como é que é a motivação de cada pessoa para desenvolver cada tipo de trabalho. Então, o olhar do gestor é muito, assim, dentro de agência de propaganda, por exemplo, eu tinha pessoas que eram extremamente criativas desde que elas trabalhassem à noite. O dia não era propício para elas. Então, a gente vai identificando isso e vai tornando para ela um ambiente mais produtivo, mais feliz. E aí eu costumo dizer que produtividade, quando a gente olha para a gestão por talentos, produtividade e felicidade andam juntas, sim. É muito frustrante olhar para trás e ver que numa vida toda você pode ter sido produtivo, mas não ter sido feliz no seu trabalho. E a ideia é exatamente essa. Veja bem, eu fui muito feliz no meu trabalho, mas eu posso te dizer, de fato, que hoje eu sou ainda mais feliz porque eu estou fazendo com que as pessoas descubram os seus talentos, porque elas podem passar uma vida toda sem acessá-los. E quando a gente acessa, a gente direciona. Então, se eu sou boa em matemática, eu vou fazer um curso que me proporcione isso e não um curso de comunicação, por exemplo. Isso vai ficar tudo muito mais facilitado na vida. E o sucesso, e seja o sucesso o que significar para cada um, certamente vai aparecer. Então, o teu talento é identificar o talento dos outros. Com certeza. Eu identifiquei isso depois de muitos anos, né? Desses 15 anos atuando e desses 12 à frente dessas equipes. Foi... Indo um pouquinho, desculpa, para a questão da juventude, da criança, do adolescente. Antes deles entrarem na universidade, eles têm que passar eles não sei se eles chamam teste de aptidão ou teste vocacional. Seria semelhante à questão do talento ou da vocação? Ou tem um pouquinho de diferença nesse detalhe? Vocação é um chamado, certo? Então, quando você se sente chamado, você precisa saber conhecer já os seus talentos. Você pode se sentir chamado, mas não saber como chegar lá. Se você já acessou os seus talentos e se sente chamado, faz o teste vocacional, que vai dar indícios de algo que você possa seguir, você precisa sentir que isso é genuíno. Então, até os 15 anos de idade é algo muito importante para você descobrir, porque até os 15 você pode, então, começar a direcionar a sua vida para, de fato, aquilo que é o seu talento. Eu tenho um filho de 3 anos e costumo dizer que, nossa, eu vou cuidar disso para que quando ele chegue nesses 15 eu já consiga identificar que talentos são esses e, de fato, poder entender se ele vai para essas áreas dos talentos, né? Porque tudo fica muito mais facilitado. Se tivessem contado para mim que o meu talento estava para isso, eu teria modificado algumas coisas para chegar antes onde eu estou chegando agora. Porque é isso que me faz mais feliz. Onde estou chegando agora é onde eu queria ter chegado antes, mas eu não sabia. Alguém não me direcionou. Exatamente. Alguém não me orientou. Então, dentro da empresa no Divã, a gente tem essas orientações tanto para o indivíduo quanto para a empresa. Porque isso serve para todo mundo, né? E serve assim, Tatiana, mas eu com 60 anos de idade posso... Claro que sim, com 60 anos de idade, vamos dizer que a gente tem aí mais 30 anos pela frente. Claro que sim, você pode mudar a sua vida de uma forma que seja ainda mais feliz do que já foi, né? Há uns 2 anos atrás, as empresas brasileiras estavam numa crescente de aumento salarial, mas não aumentava a produtividade. E isso, aqui no Pauta em Debate, quando nós discutíamos, isso nos incomodava muito e chegou no ponto que chegou. Falta para as empresas identificar os talentos que ela tem para aumentar a sua produtividade, ou seja, não simplesmente aumentar o salário, mas também fazer com que as pessoas certas estejam no lugar certo? Veja bem, não existe possibilidade de essa produtividade aumentar se você não está conectado com aquilo que você de fato sabe fazer muito bem. Porque aí, se você é apenas competente naquilo que você faz, e a empresa vem com N programas, treinamentos, para que você consiga se preparar ainda mais para ser mais produtivo, você até vai ser
mas não vai chegar naquele nível de excelência. Então, quando você acessa o seu talento e sabe que você é bom naquilo e a empresa tem este olhar de que eu posso sim colocá-lo em outra função aqui dentro que tem muito a ver com o seu talento, sem dúvida o gráfico de a função que ele exercia antes para a função que ele está vai crescer. Então, a produtividade está relacionada a isso. Primeiro, um ambiente em que a empresa esteja apta a fazer isso, né? Costumamos dizer dentro da empresa no Divã o seguinte, todas as áreas das empresas são extremamente importantes, mas começar pela gestão de pessoas e então também olhando pela gestão por talentos é muito importante, porque aí você fala das pessoas, dos talentos que você tem lá dentro e coloca-os nos lugares certos, seja no marketing, no jurídico, no financeiro, no comercial. Que tipo de empresa que pode se beneficiar com a gestão por talentos? Todas. Todas as empresas, da pequena, da micro até a grande empresa. Todas, porque todas têm pessoas e todas têm talentos lá dentro que podem ser imensamente aproveitados. Indo por essa questão da produtividade, você faz o trabalho inicialmente com as pessoas que estão dentro da empresa. Feito esse trabalho, você consegue levar essa mesma metodologia para o processo de seleção de funcionários que querem estar ocupando um cargo dentro da empresa? Certamente. Se instaura uma gestão por talentos dentro da empresa, onde então o gestor vai conhecer os seus próprios e os talentos da equipe e vai entender como essa gestão por talento pode beneficiá-lo no dia a dia. Portanto, a partir de um processo instaurado, tudo o que vier de novo pode vir a partir do olhar da gestão por talentos. Então, as novas contratações, a nova seleção pode ser feita a partir disso. Você já chegou ao ponto de, ao fazer o trabalho na empresa, identificar algum funcionário que não tinha nenhum talento vinculado às áreas da empresa? Isso acontece, mas essa pessoa você consegue transformá-la ou trazê-la para uma área que ela se sinta melhor? Sim, o que acontece com as informações em mãos, se a informação for de que esta pessoa não tem o talento para o perfil desta empresa ou as funções que essas empresas desenvolvem, a decisão é tanto desta pessoa quanto do gestor de mantê-la ou não, certo? Então, eu já tive casos em que a pessoa preferiu sair, não estávamos num momento de crise. Então, já tive casos que a pessoa preferiu sair e vou seguir isso. Já tive casos que o gestor disse, não, eu quero que você fique, a gente vai readaptar, a gente vai... E aí depende do tamanho da empresa, né, Marcos? Às vezes você pode readequar, às vezes você não pode. Então vai muito da sua decisão, porque existe um olhar de que se funcionou até aqui, quero continuar com ele mesmo no nível de competência e não no nível de excelência. Pode acontecer. Mas o importante disso tudo é o quê? É que sabe qual é o talento e numa situação de oportunidade, ele pode colocar aquela pessoa para aquele novo talento para ser exercido. Você já chegou a estudar perfis de empresas que, digamos, esteja no topo ou no ranking das melhores do seu segmento e elas não serem excelentes na gestão das suas pessoas? Você chegou a já fazer algum estudo nesse sentido? Eu já olhei para isso, mas não tenho uma informação concreta de que elas não fizeram ou de que elas fizeram. A informação que eu tenho é que a gestão por talento é muito nova, porque você vai ouvir falar em gestão de talentos, certo? E a gestão de talentos é o quê? Tenho as pessoas na minha empresa e todas elas são um talento. Mas qual é o talento de cada uma? Então, a informação de que se elas fizeram exatamente isso, não tenho para te dar toda a certeza, mas o que eu posso te dizer é que é muito recente a gestão por talentos e que as pessoas estão olhando agora. Estão olhando tanto para talentos no esporte, quanto talentos dentro da empresa, quanto talentos dentro das escolas, tudo com uma nova visão, principalmente dentro da educação. Ou seja, uma empresa que hoje não é top no teu segmento, ela aplicando gestão por talentos, ela vai ter uma oportunidade de chegar ser a melhor do seu segmento de uma forma muito rápida. De fato, uma grande oportunidade. Eu gostei muito do nome da tua consultoria, Empresa no Divã. Isso. Qual que é o motivo desse nome? A Empresa no Divã, ela surgiu porque divã é um lugar onde você
se deleita para contar os seus problemas. É onde você vai para dizer, olha, eu realmente estou com um problema e eu preciso de ajuda. Então, a ideia é exatamente essa. Olhando esse passado de que eu realmente estava para ajudar o problema das pessoas e, de verdade, conduzi-los de uma maneira que conseguisse resolvê-los ali na frente, o Divan, que significa isso? Entregue a sua empresa para a empresa no Divan, que a gente vai resolver um problema de cada vez e, ao final, a gente vai ter resolvido todos os problemas para que você tenha um cenário melhor e, então, possa trabalhar com um cenário mais favorável, né? E, então, com mais oportunidades e a garantia de que a produtividade vai aumentar. Tatiana, muito obrigado pela essa excelente entrevista que você nos proporcionou. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês desenvolvem. Espero que isso chegue a muito mais empresas aqui na nossa região, até no nosso país, porque nós teremos a certeza que as nossas empresas crescendo, o mercado vai crescer e o país vai se desenvolver. É verdade. Eu agradeço pela oportunidade. Também desejo que gestão por talento seja uma verdade e que as empresas comecem a usufruí-la. E muito obrigada. Obrigado, Tatiana. E nós voltamos com o Pauta em Debate já já. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate e neste bloco nós vamos conversar com a consultora Fafita Lopes Perpétuo. Ela falará para nós sobre prospecção de vendas por telefone e o pós-venda. Boa noite, Fafita, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Fafita, um dos objetivos das empresas é ter o lucro. E a comercialização dos seus produtos é necessário para atingir esse objetivo. A prospecção de vendas por telefone é uma forma de as empresas atingirem esse lucro?
Com certeza, sem dúvida, ela é mais um canal que empresas de diferentes segmentos, seja varejo, indústria ou empresa de serviço, Londrina tem muito está voltado para empresa de serviço, elas podem ter esse canal de vendas e aumentar a sua base de clientes, melhorar a sua rentabilidade e chegar aí ao lucro que é esperado. Antigamente, as empresas esperavam os clientes chegarem, ou seja, o cliente localizava a empresa. Hoje, os clientes estão meio arredios, não estão comprando, ou a crise, ou não tem tempo para comprar. É necessário que a empresa vá até o cliente hoje e busque esse cliente, se posicione e se mostre para ele? Eu acho essencial que uma empresa vá atrás do seu cliente. Isso para mim está bastante claro. Seja porque o nosso cenário econômico ele está desfavorável para alguns segmentos, ou seja porque eu tenho essa atitude de buscar o cliente, de me fazer lembrar para esse cliente, de deixar claro para ele quais são os meus serviços, os meus produtos. E o telefone tem essa facilidade, Marcos, de eu conseguir alcançar esse cliente em diferentes regiões, né? E trazer esse cliente para a minha empresa. Então, eu acho essa atitude de buscar o cliente essencial. Não ficar esperando o cliente vir até a minha empresa ou me descobrir na internet. São formas também do cliente achar a gente, mas eu acho que se eu quero o crescimento da minha empresa, se eu quero me diferenciar em relação aos demais, se eu quero dizer para o meu cliente que eu tenho algo especial para ele, por que não ligar e me fazer lembrar em relação a isso? A empresa tem que ter uma ação proativa. Isso mesmo. De ir em encontro. Isso mesmo. Atitude. Atitude seria a palavra mais correta para conseguir alavancar as suas vendas ou a prestação dos seus serviços. Isso aí. Como que é feita a capacitação dos profissionais para a prospecção de vendas por telefone? Isso é uma boa pergunta. Eu vejo no mercado profissionais de diferentes faixas etárias, homens, mulheres, trabalhando nesse relacionamento com o cliente, em buscar proativamente esses clientes para a empresa. Eu acredito que a gente consegue desenvolver profissionalmente essas habilidades, a gente consegue aprender técnicas para que eu possa fazer esse trabalho de prospecção. Então, é a gente treinar um pouco a utilização da nossa voz, saber o que eu tenho que perguntar para o cliente, como conduzir a conversa e trazer isso para uma negociação. Então, a gente pode trabalhar em diferentes formatos e sempre com técnica que isso acaba trazendo bons resultados. Geralmente, as pessoas não gostam que ligue para ela. Como que a pessoa que vai fazer essa ligação, ela vai ser agradável, ela vai colocar um produto e convencer o cliente que está recebendo esta ligação, vamos dizer assim, que ele não pediu essa ligação, como que o cliente vai a pessoa que vai estar telefonando vai conseguir conquistar esse cliente e fazê-lo vir consumir o produto ou o serviço? Ótima pergunta. Bom, você me perguntar isso, Marcos, porque eu acho que a gente realmente, enquanto cliente, vem sendo abordado por empresas de diferentes segmentos, algumas de maneira bastante insistentes, com abordagens muitas vezes equivocadas, robotizadas. Então, eu acho que aí na abordagem já tem uma falha, a maneira como a gente aborda o cliente. Para ajudar nessa minha resposta, eu vou dizer o seguinte: além da maneira de abordar, a gente tem que ligar para a pessoa certa. Eu costumo dizer para os meus clientes de consultoria que a gente não tem que ligar muito, a gente tem que fazer boas ligações e boas perguntas. Se eu souber que você é um potencial cliente para aquele meu negócio, para aquele serviço que eu vendo, para aquele produto, você é a pessoa certa. Se você já tem, acabou de comprar, não é. Então, eu tenho que saber para quem eu vou ligar e a hora que você me atender, conduzir a ligação de uma maneira respeitosa, de uma maneira objetiva, que hoje a gente tem pouco tempo, não é, Marcos, para ficar perdendo com aquilo que não precisa ou com aquilo que a gente não tem interesse. Então, eu gosto muito de trabalhar esse script de vendas que eu chamo, com uma abordagem muito em que eu tenha objetividade e que eu vá na pessoa certa, que eu tenha certeza que eu estou conversando com a pessoa certa. E se não for, veja, que eu rapidamente perceba isso no telefone. Porque da mesma forma que eu não quero que o meu cliente seja abordado de uma maneira equivocada, eu também, enquanto profissional, não quero perder tempo com aquele cliente que não vai comprar.
Então, eu acho que é um trabalho de inteligência, de planejamento que a gente faz com o cliente, com as empresas, que você acaba tendo o melhor resultado, ponderando isso de uma maneira melhor. Mas, sem dúvida, essa percepção que você me passou na sua pergunta, de que às vezes essa abordagem é equivocada, continua acontecendo sim. A gente, como cliente... Desculpa. Imagina que isso. Ou seja, não adianta, então, eu achar que eu com o telefone na mão e com qualquer pessoa ligando e escolhendo aleatoriamente qualquer número, eu vou ter êxito na minha prospecção. É isso mesmo. É necessário você ter uma capacitação, você ter um público definido e você orientar muito bem o meu funcionário ou a pessoa que vai estar fazendo essa prospecção para que o objetivo seja atingido. É isso mesmo, você está correto. É um trabalho de planejamento, da gente pensar para quem a gente vai ligar, o que a gente vai falar para essa pessoa quando ela atender o telefone, para que eu consiga casar essa necessidade da empresa de vender, né? A gente começou a nossa conversa falando sobre isso, a gente realmente busca lucro, busca ter resultados nas nossas empresas e eu não quero perder tempo e não quero fazer o meu cliente perder tempo. E qualquer pessoa pode trabalhar nessa área? Existe um perfil específico de pessoa que é indicado para trabalhar com a prospecção ou qualquer pessoa pode trabalhar nessa área? Qualquer pessoa pode trabalhar nessa área. O que é importante da pessoa que tem essa vontade, esse desejo de trabalhar com prospecção e vendas por telefone é que ela tenha aquilo que você falou, que é a proatividade, que é a atitude. Porque quando a gente faz esse trabalho de prospecção, Marcos, sou eu que tenho que todo dia chegar no meu ambiente de trabalho, sentar na minha mesa, ficar ali na frente do computador. Eu costumo dizer que sou eu, o computador, o telefone o dia todo e um monte de gente lá fora para quem eu vou ligar e eu tenho que ter esse perfil em que eu sei que eu não vou fazer um trabalho de vendas externo, que eu não vou ver este cliente pessoalmente, que eu vou ter que, ao telefone, criar uma imagem para ele daquele produto, que ele não vai estar tocando o meu produto. Então, isso são habilidades que a gente desenvolve, mas eu preciso ter essa atitude. Todo dia eu vou ter que pegar o telefone e ligar para várias pessoas e convencê-las de comprar o meu produto e o meu serviço. Se eu consigo me enxergar profissionalmente nessa atividade, sem dúvida você vai conseguir fazer trabalhos de prospecção e vendas por telefone. Inclusive porque a gente tem algumas empresas que optam até por fazer esse trabalho com profissionais remoto, em casa. Então eu posso estar lá na minha casa, na frente do meu computador, com o meu telefone, fazendo ligações, né, fazer um trabalho de home office, ou então a empresa pode ter uma equipe ali dentro do seu espaço físico fazendo também esse trabalho. Eu ia te perguntar isso. O que está mais comum hoje? A pessoa estar no local de trabalho centralizado junto com outros e sob a supervisão de alguém ou fazendo esse trabalho em casa? Como que está mais comum essa prospecção hoje? Eu tenho visto mais as empresas com equipes próprias, dentro de casa ali, como você falou, sob acompanhamento de um gestor, inclusive o gestor percebendo como é que está o mercado, que tipo de informação, porque o telefone dá muito isso para a gente. Se o meu concorrente também está abordando, se ele já recebeu uma outra proposta, se ele já comprou de uma outra empresa. Então isso para o gestor é bem interessante, está ali sob o alcance, né, da própria gestão, se eu preciso fazer uma revisão do meu processo, da minha promoção, da forma como eu estou abordando. O home office, eu acredito nele como uma tendência. Eu já vi empresas na nossa região utilizando. A vantagem, claro, é custo, mas tem aí essa relação de controle. Mas eu acredito que se a empresa quiser trabalhar com home office, é possível também ter resultados. Um outro lado da parte de ligações telefônicas, que também eu considero muito importante, que é o pós-venda. Muitas empresas elas conseguem atrair o cliente, ela faz uma venda ou presta um serviço e depois esquece esse cliente, acha que ele nunca mais vai voltar, ou não trabalha para que ele volte e não trabalhe para que ele seja fidelizado. Como que é feito esse trabalho do pós-venda por telefone?
essa relação que a gente cria com o cliente, eu costumo dizer que se a gente for pensar numa linha do tempo, a relação da empresa com o cliente começa num namoro ali no momento da prospecção, aí a gente gosta porque ele compra e aí a gente casou com esse cliente. E depois a gente não alimenta essa relação de casamento e por algum motivo depois o cliente vai comprar de outro, ele não volta mais na minha empresa. E é esse cultivar esse relacionamento que é o pós-vendas, que eu posso fazer por telefone, que eu hoje tenho ferramentas de marketing digital para fazer, mas é o tipo de atitude também que eu posso ter com o cliente, de ligar para dizer, não só para você vir aqui na minha loja comprar, que eu tenho uma promoção nova, eu sempre oriento as empresas que a gente não precisa ligar para o cliente só na hora de vender. Sabe aquela relação que a gente tem de amizade, em que a pessoa ela não mantém um contato regular com você, mas quando ela precisa de alguma coisa, ela vai ligar para você. Aí você fala, poxa, a pessoa só me ligou na hora que ela precisou. É essa sensação que a gente acaba causando no cliente quando a gente fala com ele só para vender. Então a gente tem uma série de ações de relacionamento que a gente pode criar ao longo de um ano todo, ou desse relacionamento que eu quero ter com o cliente, em que eu posso cultivar essa relação. Eu posso ligar no dia do aniversário, eu posso ligar quando faz um ano que ele comprou um produto ou um serviço comigo, eu posso ligar para convidar ele para participar de um evento da minha empresa, e eu estou aí cultivando. Claro que isso tem um pano de fundo de que eu quero um relacionamento com você, porque eu quero que você compre mais da minha empresa, e o cliente também sabe disso. Mas é esse cultivar que eu acho importante nessa relação de pós-vendas. Eu costumo dizer que a gente não quer só uma venda, a gente quer um cliente. Eu quero que ele compre mais, que ele fale da minha empresa para a rede de contato deles e que ele volte, ou que ele traga outras pessoas de volta para a minha empresa. E você também faz capacitação para profissionais nesse pós-venda? Também fazemos. Aí é uma linha de trabalho mais de cultivar esse relacionamento. É um profissional que aí, diferente do profissional de prospecção, ele desenvolve outras habilidades, de perceber algumas necessidades do cliente, principalmente insatisfações. A gente tem aí clientes, a gente enquanto cliente está insatisfeito com uma empresa ou outra. Então os nossos clientes também podem estar. E aí o profissional que faz esse trabalho de pós-venda, ele tem essa percepção para trazer essa informação para dentro da empresa e como é que a gente resolve. Eu costumo dizer que a gente aprende muito com o cliente. E se a gente não liga para ele, não conversa com ele, a gente não sabe. Se ele vem com esse feedback, isso tem que ser alimentado dentro do sistema de informação da empresa para que ela melhore seja o seu atendimento, seja a qualidade do produto ou do teu serviço. Isso mesmo. E também, qualquer profissional, não Sim. há necessidade de ter um perfil específico para ele ser um profissional que vai trabalhar com pós-venda. Marcos, aí eu acho importante, porque claro, nesse relacionamento aí que a gente tem algumas brigas, né? Então, em algum momento, eu posso ter que tratar algumas reclamações. E aí, para mim, o que é importante é que esse profissional tenha esse autocontrole de saber lidar com reclamações, porque isso certamente vai acontecer quando a gente está falando de pós-vendas. A gente tem clientes satisfeitos, mas também tem clientes insatisfeitos. Ou seja, e conseguir driblar e convencer o cliente que mesmo com essa insatisfação, na próxima compra, esse problema vai ser resolvido. Isso, para mim essa relação está muito clara, que se o cliente tem um problema, eu enquanto empresa eu tenho que dar uma solução. Então esse profissional ele tem que ter essa habilidade, esse jogo de cintura de saber lidar, que não é fácil, e oferecer aí uma solução para esse cliente para que ele volte. Uma fita aí para o nosso telespectador que queira entrar em contato contigo, que gostou e está precisando de um serviço de prospecção e de um pós-venda, como ele faz para te encontrar? Assim, Marcos, a minha empresa é a Foco Consultoria e Treinamento. O site da empresa é fococonsultoria.net.br. Através de lá você pode fazer um contato com a empresa. Ou então o meu telefone é o 43 91 11 16 62. Fita, muito obrigado pela entrevista. Espero que você possa aqui estar conosco em outras oportunidades. Eu é que agradeço. Obrigada a todos. Pauta em Debate, volta já. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução.
Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto Physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Meu amigo, minha amiga, para você que esteve conosco, para você que esteve nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado a Deus por ter nos permitido realizar mais este programa. Tenham todos uma boa noite e que Deus continue vos abençoando grandemente. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.